Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Independente do horário que você estiver nos assistindo, seja bem-vindo ao canal. E vamos agora, nesse segundo vídeo, continuar falando de solidariedade passiva. Mas agora, Valberto, infelizmente, vai ter que incluir aqui nos nossos exemplos, para a nossa evolução na matéria, vai ter que incluir uma fatalidade, uma tragédia. Pois é. Vamos retomar aqui primeiro o exemplo da aula anterior, totalmente restaurado, tá? Resetado aí, e aí a gente vai, a partir daí, mostrar para vocês qual é a tragédia que vai acontecer e os resultados práticos dessa tragédia aqui dentro de solidariedade passiva, tá bom? Olha lá, suponhamos novamente que nós tenhamos aqui de um lado como credor Silvério e de outro lado como devedores solidários Arildo, Gildo e Romildo. Eles são devedores solidários de pagarem uma quantia de 600 mil reais a Silvério. Uma área que eles compraram na cidade vizinha. E era de propriedade de Silvério essa área. Então eles têm que pagar esses 600 mil reais a Silvério. São devedores solidários. Significa que Silvério pode acionar os três ao mesmo tempo ou pode escolher acionar qualquer um deles, porque qualquer um deles, se for acionado individualmente, vai ter que pagar a dívida toda, porque são solidariamente responsáveis pelo pagamento da dívida. São devedores solidários, ok. Mas eu disse que a gente ia ter que inserir uma tragédia. Suponhamos que ninguém pagou nada ainda, tá? Os 600 mil reais, nós restauramos o nosso exemplo. E aí, infelizmente, antes do pagamento da dívida, Gildo falece. E Gildo falece deixando dois herdeiros. Gildo Filho, também conhecido como Gildinho, e Gilenildo. Olha como é que ficou configurada aí a relação agora. De um lado, o credor Silvério, e de outro lado, Arildo. Nós temos aqui Romildo, mas nós tínhamos Gildo. Gildo faleceu e deixou dois herdeiros, Gildinho e Gilenildo. O Código Civil põe alguns limites com relação à cobrança relativa aos herdeiros. O Código Civil diz o seguinte, olha, os herdeiros eles só vão poder ser cobrados até o limite daquilo que eles receberam da herança, até o seu quinhão hereditário. Lembram que a obrigação é solidária, então, portanto, cada um dos devedores é obrigado a pagar os 600 mil reais, a dívida toda, mas existe no plano ideal, uma fração ideal correspondente a cada um daqueles devedores. Uma fração ideal da dívida. No caso, como são 600 mil reais e 3 devedores, fração ideal seria 200 mil reais de cada devedor. Portanto, quando Gildo falece, deixando dois herdeiros, Gildinho seria responsável por pagar 100 mil reais, e do outro lado, Gilenildo também teria que pagar os outros 100 mil reais. Mas suponhamos que cada um deles só recebeu na herança o valor de 90 mil reais. Então ficaria faltando aí. Não dá para eles pagarem 100 mil reais com o dinheiro da herança. Eles vão precisar então pegar dinheiro do patrimônio particular deles e complementar aqueles 90 mil reais para inteirar 100 e pagar? Não. Aí o código faz uma defesa dos herdeiros, falando, ó, nesse caso os herdeiros só vão pagar a sua parte na dívida até o limite do quinhão que eles receberam de herança. Beleza? Então suponhamos que tenha sido isso. Eles receberam cada um 90 mil reais. Como a fração ideal do seu pai era de 200 mil reais, o certo seria cada um pagar 100 mil. Mas, nesse caso, como eles só receberam cada um 90 mil, nesse caso aí, eles só vão poder ser cobrados, cada um, correspondente ao quinhão deles da herança, que são os 90 mil reais. Isso daí a gente extrai essa informação da primeira parte do artigo 276 do Código Civil, que diz que se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Tá joia? Nessa parte eu acho que ficou bem claro o nosso exemplo
e a primeira parte do artigo 276, essa correlação entre o nosso exemplo e essa disposição legal. Acho que ficou bem clara essa relação. Mas vejamos uma outra hipótese aqui, amigos. Vamos ressuscitar a Gildo aqui rapidamente, tá? Para restaurar aqui nosso exemplo. Suponhamos que Silvério e Arildo, Gildo e Romildo estabeleceram que os 600 mil reais, na verdade, não seriam pagos em dinheiro. Seriam pagos através da entrega de um carro, de uma Lamborghini, que equivalia na época a 600 mil reais. A entrega, então, de uma Lamborghini. Ora, quando nós falamos em entregar 600 mil reais, é dívida de valor. Dívida de valor nós sabemos que é uma obrigação divisível. Mas quando é entrega de um carro, a gente já sabe que é uma obrigação indivisível. Vamos voltar agora a matar. Desculpa, Gildo. Vamos trazer novamente ao nosso exemplo essa particularidade, a morte de Gildo. Gildo falece deixando dois herdeiros, Gildinho e Gilenildo. E suponhamos que o quinhão hereditário que eles herdaram foi, de novo, 90 mil reais cada um. Lembra o que a gente falou aqui? Que sendo aquela obrigação lá de pagar quantia em dinheiro, eles só iam poder pagar, eles só iam ser obrigados a pagar o correspondente ao quinhão, no limite do correspondente ao quinhão que eles tinham herdado. Não poderiam pagar mais que isso. Mas vejam agora, amigos, agora a obrigação não é uma obrigação divisível de pagar quantia. É uma obrigação indivisível de entregar um bem indivisível, que é o carro, uma Lamborghini nesse caso. Lá, naquela hipótese da obrigação divisível, aquela regra de cada herdeiro não poder pagar além do valor que recebeu no seu quinhão, vale. Mas aqui, quando a obrigação é indivisível, não tem jeito. Se Gildinho for cobrado, por exemplo, ele vai ter que lançar mão do patrimônio particular dele para adquirir a Lamborghini e entregar uma Lamborghini. Porque a obrigação não é de entregar valor correspondente a uma Lamborghini, é de entregar uma Lamborghini. Então ele vai ter que... ele não recebeu só 90 mil reais, então de herança ele recebeu 90 mil. Só que agora ele vai ter que lançar mão do patrimônio pessoal dele, pegar dinheiro, comprar a Lamborghini para poder cumprir a obrigação. Por quê? Porque se trata de uma obrigação indivisível. Nossa, Valberto, isso é muito injusto. É injusto até um certo grau. Por quê? Porque o próprio código, depois a gente vai estudar direito de regresso, logo mais à frente, alguns vídeos a seguir, e vocês vão ver que esse herdeiro que pagou, ele tem como, sim, reaver proporcionalmente o valor correspondente aos quinhões dos demais devedores, ou desculpa, das frações ideais da dívida dos demais devedores. Então ele tem como, sim, buscar reequilibrar essa relação. Mas, nesse momento, o que eu quero que vocês fixem é isso. Que, se a obrigação for divisível, cada herdeiro não vai ser obrigado a pagar mais do que o quinhão da herança que ele recebeu. Mas, se a obrigação for indivisível, não tem jeito. Ele vai ter que cumprir a obrigação indivisível, mesmo que o valor correspondente a essa obrigação indivisível ultrapasse o valor da sua herança. Mas, mesmo assim, ele vai ter instrumentos para poder reequilibrar essa relação de novo. Como que a gente conclui isso? Analisando a segunda parte do artigo 276, que é essa que está sublinhada aqui. Ó. Lembra que eu falei? Vou ler a primeira parte só para a gente se recontextualizar. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. A gente viu isso. Aí vem, salvo se a obrigação for indivisível. Por quê? Lembra? Se for indivisível, o herdeiro vai ter que cumprir a obrigação indivisível, mesmo que ultrapasse as forças da herança, do seu quinhão hereditário. Mas ele vai poder utilizar instrumentos depois para poder reequilibrar essa relação. E com relação aos herdeiros ainda, é interessante o que o código fala também a respeito da relação entre os herdeiros desse devedor
e os demais devedores. Porque, como eu disse aqui, se um dos devedores paga a dívida toda, esse devedor, eu disse só, na verdade, fiz uma pequena introdução, né, falando sobre direito de regresso. O que seria o direito de regresso, gente? Aquele devedor que paga a dívida toda, suponhamos que o Romildo tenha pago a dívida toda, 600 mil. Ele agora tem direito de regresso perante Gildo e perante Arildo. Aí você fala assim, mas Gildo faleceu. Ah, Gildo faleceu. Então Romildo agora, ele tem direito de regresso contra Arildo e contra os herdeiros de Gildo. Mas os herdeiros de Gildo, eles são considerados como se fossem um único devedor solidário. Agora Romildo não volta necessariamente contra um dos filhos de Gildo. Não, mas nessa relação de regresso, por exemplo, os dois filhos de Gildo vão ser considerados como se fossem um devedor solidário. Olha, Romildo pode cobrar a fração ideal de Arildo, os 200 mil, e vai poder cobrar dos filhos de Gildo, dos herdeiros, também o correspondente à fração de 200 mil reais. Porque a gente vai ver que no direito de regresso, aí já não tem mais solidariedade. Cada um dos codevedores serão responsáveis por pagar a sua fração ideal, aquele devedor que pagou a integralidade da dívida. Mas só para vocês verem, então, que os herdeiros aí, eles são considerados, reunidos, como se fosse um único devedor solidário perante os demais codevedores. E é o que nos diz exatamente a última parte do artigo 276. Todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Tá bom? Conseguiram acompanhar aí a execução dessa engenharia jurídica de raciocínio que nós fizemos aí? Pois é. Então, meus amigos, agora tem a sugestão de anotação para vocês. Para você que gosta, você pode abrir um tópico: deveres dos herdeiros do devedor solidário. Conteúdo: se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Aí eu vou deixar aqui para vocês também a referência ao artigo 276 do Código Civil. Quando o professor lateraliza aqui, dá o sorriso padrão, você sabe que é porque ele vai abrir 5 segundos, um top de 5 segundos para você printar a tela, tá bom? Então vamos lá, lateralizou, sorriso padrão, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou. Na sequência não vamos perder tempo não. Já tem a observação que a gente pode fazer, já falamos também. Todos os herdeiros reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Também está lá no artigo 276. O professor lateralizou. Sorriso padrão é porque vem os 5 segundos para você printar. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Printou, registrou. Então vamos prosseguir. Beleza, gente. O que aconteceu ali? Então a gente já viu como é que uma tragédia, que é a morte de um dos devedores solidários, pode trazer como consequência, né, especialmente no tocante à cobrança relativa aos seus herdeiros. Agora, nós vamos aqui novamente restaurar nosso exemplo, trazendo Silvério no polo ativo dessa relação obrigacional, é o credor, e vamos ressuscitar Gildo novamente, tá bom? Acabou a tragédia. Então aqui, ó, temos Arildo, Gildo e Romildo. Vamos restabelecer aquele exemplo nosso inicial. Os três são devedores solidários de Silvério. Tem que pagar 600 mil reais em dinheiro a Silvério. Mas suponhamos que Silvério tenha uma relação pessoal de amizade com um desses devedores solidários, com Arildo. E aí Silvério chama Arildo e fala: Arildo, olha, tô vendo aí que você está passando por alguns momentos de dificuldade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perdoar essa dívida sua, essa dívida com relação a você. Você não precisa me pagar nada, não. Aí vai lá e fala que Arildo está perdoado. Meus amigos, a pergunta que nós fazemos: quando Arildo é perdoado, isso significa, a gente está falando de uma obrigação solidária, de devedores solidários.
Quando um desses devedores solidários é perdoado, os outros dois também automaticamente o são? Ou seja, a remissão concedida a um dos devedores solidários se estende aos demais? Não. Por quê? Lembra que apesar de ser uma obrigação solidária, serem devedores solidários e, portanto, cada um poder ser demandado pela quantia toda, mas lembra que o código idealiza uma fração da dívida para cada um deles, e presumindo ser igual? Então, a parte de cada um, nesse caso, 600 mil reais, 3 devedores, 200 mil reais corresponde à fração ideal de cada um, da dívida de cada um. Então, se foi Arildo que foi perdoado, entende-se que só foram perdoados 200 mil reais daquela dívida. Os outros 400 mil reais continuam de pé. E o credor, por sua vez, pode continuar cobrando aqueles 400 mil reais dos demais codevedores, ou seja, de Gildo e de Romildo. Beleza, gente? Por quê? Eles só vão aproveitar que parte do perdão? A parte que foi perdoada a Arildo. A parte não era de 200 mil? Aí essa eles aproveitam, ou seja, eles vão precisar pagar 600 mil. Eles vão pagar 400 mil, que é diminuindo, né, aproveitando aquele valor que foi perdoado a Arildo. É isso daí que eu queria trazer para vocês nesse momento aqui do vídeo. E é uma regra que está prevista no artigo 277 do Código. É claro que uma leitura direcionada, né, porque fala também do pagamento parcial, que nós já até fizemos algumas ponderações suficientes no vídeo 1, usando o artigo 275 e não 277. Aqui no 277, a gente vai apontar especificamente para esse caso aqui. A gente vai aproveitar nesse momento aqui agora essa hipótese de remissão. Então, a remissão obtida por um dos devedores solidários não aproveita aos demais devedores, senão até a concorrência da quantia relevada, da quantia perdoada. Ou seja, só vai aproveitar aos demais devedores aquela parte que foi perdoada, que são os 200 mil. Agora, os outros 400 eles vão ter que pagar, porque eles continuam sendo devedores solidários dos 400 mil restantes. Tá joia? O que o professor vai fazer? Sugerir a anotação para você. Pode abrir esse tópico, remissão concedida a um dos devedores solidários, e como conteúdo pode colocar a remissão obtida por um dos devedores solidários não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia perdoada. Tá bom? O professor lateralizou, que isso daí está previsto onde? Artigo 277 do Código Civil. O professor lateralizou, deu sorriso padrão. É porque você sabe que vai ser aberto o top de 5 segundos para poder você printar a tela, tá joia? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou? Registrou? Então vamos lá. Prosseguindo agora. Lembra que eu falei que Silvério tem uma certa relação de amizade com Arildo? Pois é. Suponhamos que ele não tenha perdoado a Arildo, não. Tá? Vamos restaurar aqui novamente o nosso exemplo. Temos Silvério e temos Arildo, Gildo e Romildo como devedores solidários de Silvério, tendo eles que pagar 600 mil reais a Silvério. Mas suponhamos que Silvério chame a Arildo por um particular e fale: Arildo, olha só, vamos fazer o seguinte, não foi combinado nada disso não, mas vamos combinar que você vai me pagar em espécie e em mãos. Ou seja, não vai poder ser feito por transferência bancária, por depósito bancário. Ele estabeleceu com Arildo ali que o pagamento vai ser em espécie e em mãos. Ou seja, eles moram em cidades diferentes, cidades vizinhas. Vai ter que pegar o dinheiro, 600 mil reais em espécie, colocar numa maleta e ir lá levar para Silvério, na outra cidade, esse dinheiro em espécie para poder entregar em mãos. Olha só. Beleza, estabeleceram isso. E aí chega o dia de cumprir a obrigação. Aí Silvério liga para Arildo, para falar: Arildo, e aí? Vai vir trazer o dinheiro? Só que não consegue falar com Arildo. Aí liga para Gildo. Gildo, ó, vem trazer o dinheiro para mim, rapaz, os 600 mil reais. Uma pergunta que a gente faz: Silvério pode cobrar os 600 mil reais de Gildo? Pode, porque Gildo é devedor solidário. Ninguém pagou nada ainda, então a dívida toda pode ser cobrada de Gildo, porque ele é um dos devedores solidários, e o devedor solidário, ele pode ser responsabilizado pela dívida toda, ele pode pagar a dívida toda. Depois ele vai
buscar os outros devedores para poder utilizar o seu direito de regresso. Mas, enfim, ele pode ser obrigado a pagar a dívida toda. E ele já estava obrigado pelo contrato a pagar a dívida toda, porque ficou estabelecido que ele era um devedor solidário. Mas no contrato havia sido estabelecido que esse pagamento ia ser em mãos e que ia ser em dinheiro em espécie. Não ficou estabelecido isso. Em espécie que eu falo aqui, em notas, né? Não pode ser depósito simplesmente ou transferência, ia ter que ser em mãos, né? É isso que eu estou querendo dizer. Não ficou estabelecido isso, mas, amigos, o que acontece? Quando Silvério faz essa exigência, Gildo tem que pagar os 600 mil, é obrigado a pagar os 600 mil. Mas foi Gildo que estabeleceu lá essa obrigação adicional de pagar em mãos? Não, não foi Gildo. Foi Arildo, juntamente com Silvério, o credor. Foi um dos devedores com o credor. Ora, essa obrigação adicional, então, ela não pode prejudicar a posição, agravar a posição dos demais devedores, se os demais devedores, não foram coniventes, não tiverem concordado com aquele devedor que fez aquela obrigação, que previu, né, que estabeleceu aquela obrigação adicional. Então ele só poderia ser exigido que ele, Gildo, entregasse em mãos se eles tivessem, se ele, Gildo, e se ele, Romildo, tivessem, assim como Arildo, também feito aquela cláusula, assinado aquela cláusula, estabelecido aquela cláusula com Silvério, credor. Já que eles não tiveram essa prévia concordância, essa aquiescência, né? Já que eles não foram consultados e também, então nesse caso aí, eles não são obrigados a suportar esse agravamento da sua posição, ou seja, essas obrigações adicionais. Tá joia? Quem fala isso pra gente? Quem traz essa vedação aí é o artigo 278 do Código Civil, que diz que qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, nesse caso aqui foi entre Arildo e Silvério, não poderá agravar, né, prejudicar, tornar mais difícil a posição dos outros sem consentimento deles. Porque eles não tinham consentido, portanto, eles não são obrigados a pagar daquela forma, levando o dinheiro em mãos. Tá, joia? Como é que a gente pode criar um tópico aí, então, professor? Cria lá, cláusula, condição ou obrigação adicional e coloca qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem o consentimento destes. Aí você acrescenta um Szinho aí na sua anotação, artigo 278 do Código Civil. O professor lateralizou, deu o sorriso padrão, você sabe que vai ser aberto o top de 5 segundos para você printar a tela. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Printou, registrou. Então, beleza, amigo. Vamos aqui agora para o final do nosso segundo vídeo. E aí, agora eu quero ver mais uma surpresinha jurídica para você. Não poderia deixar de trazer. Aí você fala, Roberto, você está querendo aí jogar casca de banana pra gente, né? Pegadinha. Meus amigos, vocês esqueceram? Vocês viram lá no vídeo da chamada, né? Eu tô frente a frente com vocês aqui, meus amigos. Estou olhando no olho de vocês aqui. Às vezes é ali querendo olhar os stories do Instagram, tá vendo? Aí perdeu a atenção na hora da explicação. Como é que vai agora acertar a surpresinha jurídica? Qual é a surpresinha jurídica que eu tenho pra vocês? Estou brincando, vocês vão acertar sim. Vocês ficaram concentrados. Eu olhei aqui no olho de cada um. Olha lá. As surpresinhas são mais essas duas afirmações aqui para vocês dizerem se são verdadeiras ou falsas e na frente de cada uma você dizer qual o artigo do Código Civil que fundamenta a sua resposta. Quais são essas duas afirmações? Primeira afirmação. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Você vai dizer se está verdadeiro ou falso e dizer qual artigo do código fundamenta a sua resposta. Qualquer cláusula, a segunda agora, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor acarretará o agravamento dos demais devedores. Verdadeiro ou falso? Qual o fundamento, qual artigo do Código Civil fundamenta a sua resposta? Vai responder onde? Responde aí nos comentários desse vídeo, meu amigo.
O professor vai trazer gabarito agora, professor? Não, vai ser na aula do dia 26, na terça-feira, quando nós vamos corrigir, né, resolver essas questões e algumas outras, tá bom? Então vai lá nos comentários, vou até ficar um pouquinho aqui mais de lado para poder você mentalizar as afirmações, vai lá nos comentários, responde a essa surpresinha jurídica e te espero já já, hein? Responde agora, você vai pro vídeo 3. Eu tenho certeza que você vai comigo. Mas antes de ir pro vídeo 3, já responde aí, não deixa pra responder depois não, tá bom? Responde aí e já já eu te espero ali para o vídeo 3. Um grande abraço, meu amigo, e até logo!